Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho essa live para falar sobre como montar um BPO financeiro. Eu quero agradecer o Edinaldo, da Attentive, também o Luiz, da QSM, e o meu grande amigo e parceiro, Wagner Xavier, da OMI, né? Então, e aí, Edinaldo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. E como é que estão as... aqui, pronto para nossa live aí. Então beleza, é isso aí. Acho que daqui a pouquinho o Wagner tá aí, também o Luiz. Legal. E nós vamos falar um pouquinho de como é que foram os desafios aí para montar o BPO na sua empresa. Só mais alguns minutos a gente inicia, tá bom? Tá sendo ainda, né, Maurício? Não termina. Tá sendo ainda o desafio. É aquele negócio, né? Como é algo novo, né? Exato. Então, muitas vezes você tem que ficar mudando muitos procedimentos, né? Verdade. Então, mas fala um pouquinho da Attentive, do grupo, Edinaldo. Vamos conhecer um pouquinho sua empresa, né? Eu conheço, já fui até lá. Vocês são clientes do Conferir. Aliás, é uma bela estrutura que tem em Moema. Muito Com a legal. pandemia, vocês vão continuar em Moema ou vocês vão partir para um sistema home office? Cara, esse assunto dá uma live sensacional, tá bom? Depois a gente pode fazer. Mas eu vou te responder assim que eu me apresentar aqui. O Grupo Attentive, ele nasce em 2003 no centro da cidade, lá na Praça da Sé, a 2 minutos da Praça da Sé, num prédio onde não tinha internet, uma internet muito ruim. A gente ficou muito tempo lá, somos muito gratos por ter ficado lá. Começamos lá em 2003, eu, Edinaldo, não sou sócio fundador, eu estava trabalhando na Ambev e entrei como investidor em 2006 e assumi a diretoria financeira, o RH, porque eu gosto de gestão de pessoas, e da Attentive, diretoria financeira e o RH. E o departamento pessoal, acabei ficando diretor do departamento pessoal. Então, o Grupo Attentive, o Moreira também trabalhou na Ambev, o Enivaldo trabalhou numa grande empresa. E eu acho que, para resumir a Attentive, Maurício, eu diria o seguinte, nós demos uma sorte que o Moreira é um baita contador. Eu sou um homem especialista em finanças e gosto de gestão de pessoas. Me acho assim, um líder inspirador. Gosto de estratégia, gosto de ficar mais no estratégico. E o Enivaldo, o outro sócio comercial, cara. Então, a Attentive é uma contabilidade que nasce com o DNA comercial, que tem também os seus efeitos colaterais, que é o comercial querer trazer um cliente que o contador não aprova, entendeu? Então, a gente dava lá umas encrencas, mas a gente chegava num acordo porque o comercial quer comissão, quer vender, quer trazer, e o contador é muito pragmático, então demorou a nós, mais conservadores, eu, diretor financeiro, risco, compliance, Moreira, contador, pragmático, e o comercial querendo trazer clientes, a gente dizendo, esse cliente não dá. Então demorou a gente crescer um pouquinho, porque a gente era muito pragmático. Depois a gente entendeu e achou o ponto de equilíbrio. Quanto a voltar para o escritório, nós, no prédio a gente tem parceiros advogados, tem um parceiro de certificação digital, então a gente tem no prédio 50 pessoas, muito provavelmente a gente deve voltar com metade do metro quadrado. A gente está pensando muito em fazer um modelo híbrido de trabalho remoto, mas numa versão Anywhere Feel Good, que eu estou lendo lá nos Estados Unidos sobre isso. Trabalhe onde você se sinta bem, mas seja produtivo. Então, se o nosso colaborador cansou de ficar em casa, ele vai ter uma mesa, basta ele agendar uma mesa, porque não pode todo mundo mais lá para o escritório, que não vai ter mais 50 mesas.
vão ter lá 25 pontos com internet, preparado para ele plugar o notebook que ele vai trazer. Então, esse eu acho que é o modelo que a gente a gente só vai voltar em setembro, tá? Independente do que a prefeitura falar, do que o governo do estado falar, a gente já decretou para o colaborador que só volta em setembro, para que ele não fique ansioso em ficar lendo essa lei, vai, não vai, tá bom? Legal, legal. Obrigado, Edinaldo. E lá no Ambev você não era degustador, não. Você era da diretoria financeira, né? Cara, vou te falar, meu, vamos dizer, lá na Ambev, no começo, tinha cerveja no almoço, cara, no refeitório, meu. Isso Você aí. imagina, né, cara? Tomava umas 2 latinhas, até 2 latinhas podia tomar. Aí você voltava para trabalhar, a produtividade caía muito, cara. Com certeza. Bom, nós Aí, somos... galera. Opa, fala, Magnão, tudo bom? E aí, Mauricião? Tô no horário certo, né? Tá no horário certo. Vamos falar agora com o nosso convidado, Luiz, da QSM. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Tá desligado, Luiz. Tá desligado o seu áudio. Tô mudo? Aqui não. Ligou. Opa, agora sim. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo em ordem? Beleza. Tudo bom? Saúde física principal, acho que por enquanto ainda temos isso. Saúde mental, contador, às vezes já meio questionável, né? Mas estamos sobrevivendo aí nessa pandemia aí, né? Isso aí. Estamos aqui. Estava ouvindo o finalzinho da fala do Edinaldo aí, né? Da questão de voltar em setembro, modelo híbrido. E eu confesso que a gente lá também tem conversado com outros colegas, acho que a gente vai adotar esse modelo híbrido, uma redução de espaço, uma redução física, uma mudança cultural, e vem por aí mesmo, né? Investimento em tecnologia já tem vindo já de alguns anos, né, de hoje que se fala, e a gente lá na QSM também vai adotar alguma coisa nesse sentido, híbrido, disponível, quando precisa resolver alguma coisa que talvez seja melhor fisicamente, vai lá fisicamente, mas eu acho que é uma tendência que vai ser aprimorada ainda nos próximos anos, né? Uma cultura não se faz um dia para o outro, mas eu acho que a gente vai adotar a gente está para adotar essa linha também aí. Perfeito. A QSM tem quantos anos de mercado, Luiz? A QSM foi constituída em 2001, né? Então tem quase 20 anos aí já fazendo as contas, né? Hoje a gente trabalha com praticamente aí 10 colaboradores, tá? É relativamente pequena. Aí quando eu faço o número de cabeça aí de 100 por 10, dá quase 10 para cada um. Só que esses 10, eles estão divididos entre contábil e fiscal. Então, às vezes, tem cliente lá que cuida de mais gente. Aí você fala assim, pô, mas como é que o cara consegue fazer? A gente já há alguns anos vem adotando uma política de investimento em tecnologia, coisas que conseguem facilitar muito o dia a dia, né? Desde a busca de notas XML, busca de nota de prefeitura, informações tecnológicas que facilitam. Tanto que, assim, hoje cerca de 70%, 80% da minha carteira, ela já era, de uma certa forma, digital, de diversos modos. Já funcionou muito bem, eles não sentiram diferença nenhuma no atendimento, e tá funcionando muito bem, já não tem mais documento físico, mas ainda tem uma meia dúzia que sempre é um pouco mais resistente, um pouco mais tradicional, que eles tiveram que aceitar que realmente é um modelo interessante, até pela agilidade das informações. A gente já foi certificado pelo PQC, Programa de Qualidade, e estamos sempre constantes aí. Legal, excelente. E você, Vagnão? Meu grande amigo Aqui. Vagnão, São Paulino, acho que é o único defeito que o Wagner tem, né? O Wagner já foi diretor... Tricampeão mundial, trimundial. Ô, Vagnão. Ele já foi diretor da TOTS, né? Ele, na verdade, foi das pessoas que ajudou lá o fundador da TOTS, né? E hoje ele é diretor da OMI, né? Então, Vagnão, seja muito bem-vindo. Se quiser fazer algumas considerações iniciais, fique à vontade. Legal. Bom, Maurício, obrigado pelo convite aí, prazer estar aí com você, amigão de sempre. Luiz, Edinaldo, né? O mestre Edinaldo. O Luiz falou que tá digital, cara, lógico, né, Luiz? Tem o homem lá, né, Luiz? Tudo digital, né, cara? O homem tem ajudado bastante ali, principalmente com o volume de alguns clientes aí de documentação. É isso aí, cara, isso aí, legal. E é bem legal a gente falar de BPO financeiro, né? Um assunto que está bem aí assim, tá bem presente no dia a dia dos empresários contábeis. Eu acho que realmente é uma tendência, né, dos contadores oferecerem para os clientes.
Inclusive, né, pessoal, tem bastante gente aqui na sala, né? Nós temos o e-book do BPO, tá? Se alguém não viu ainda, é um e-book de mais de 100 páginas. Quem quiser aí, é legal porque ele conceitua bem, né, o mercado brasileiro, as oportunidades, ele mostra também na prática, né? Como você pode fazer o BPO, entregar o BPO para o cliente, cobrar, tá? Eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar o meu e-mail. Se alguém por um acaso não tiver, eu convido vocês a baixar e também participar do nosso grupo de BPO, né? O Edinaldo está lá, o Luiz está lá, o Maurício está no grupo do Summit lá, né, Maurício? Dos contadores também. Então é isso, pessoal. Um prazer estar com vocês aí. E Bom, estamos à disposição aí. então vamos lá, vamos iniciar aqui. Então eu pergunto aqui para o Edinaldo, né? Edinaldo, por que você quis montar o BPO financeiro dentro da sua empresa contábil? Bom, Maurício, o BPO, primeiro porque eu sou um especialista financeiro, como eu me apresentei, né? 25 anos cuidando de financeiro. É a minha paixão. E eu nunca. E o Moreira é o nosso sócio contador, né? Então eu nunca fui muito. Eu não sou um contador. Meu trabalho da Ambev foi gerente nacional do Shared Service, contas a pagar, contas a receber do Brasil inteiro, da Argentina, até o Equador. A gente pagava aqui em Jaguariúna, quando eu centralizei, tirei todo o financeiro das fábricas e trouxe para Jaguariúna. Você imagina pegar 24 fábricas, matar o financeiro local, trouxe gente, os melhores das fábricas eu trouxe. Então, com isso, era um sonho de começar novamente a pegar tudo que é diferente numa grande empresa e fazer uma adaptação para um BPO menor, tá certo? Então, esse foi agora o desejo. É o propósito de uma empresa de contabilidade que essa turma do OMI, o Sescom lá em Campos do Jordão, fica nos provocando a ser melhor, a gente crescer, a inovar. E como é que você vai inovar se você não consegue entregar o produto que é o balancete? Que é o nosso sonho, entregar um balancete para o cara saber como é que está a empresa dele. E a gente não conseguia, a gente viu uma possibilidade, a gente demorou a entrar no BPO, porque não existia o OMI, por exemplo. Eu não ia me atrever sem tecnologia, eu não tinha como montar uma empresa de tecnologia. Para mim, né, tenho dificuldade, nunca tive facilidade com tecnologia. Tinha muito medo de ter um sócio de TI, quer dizer, de ficar na mão dele por causa do código-fonte, etc., aquelas coisas todas que todo mundo aqui já sabe. Todo contador um dia teve um sonho de ter uma empresa de TI para poder fazer o que os outros RPs não faziam. Então, é por isso, Maurício. E quando você olha os softwares, aqueles eventos que a OMI leva a gente, o Summit de São Roque. Aliás, foi no Summit de São Roque que eu ainda não tinha o BPO, e foi lá que o Marcelo tirou uma dúvida minha, que vai ser tema daqui a pouquinho, eu não vou me estender agora, mas o BPO financeiro é o elo, a chance de tentar conectar o contador com a parte financeira, porque não adianta o contador tentar buscar o financeiro do cliente quando o cliente não tem um funcionário no financeiro. O dono não vai te atender, não vai ter tempo, vai deixar você na mão. Essa é a minha opinião. Aí, poxa, se eu consigo montar o BPO, eu consigo, então, fazer a conexão entre o dono da empresa, o sócio lá do meu cliente, e a minha contabilidade do próprio grupo Attentive, né? Porque é o BPO da Attentive, o nosso BPO tem um nome, que é Niriu Soluções de Negócio, a gente criou um outro CNPJ. Criou uma nova empresa, né? E você, Luiz, por que você optou em fazer o BPO financeiro no seu escritório? Bom, vamos lá. O BPO financeiro para a gente lá na QSM surgiu há mais ou menos 15 anos, tá? Através de um único cliente, né? Eu vim de empresas grandes, de auditoria, e isso lá fora do Brasil é muito comum. No Brasil até teve isso no passado, mas devido a algumas coisas acabou caindo em desuso, mas as empresas americanas de auditoria já tinham suas divisões em cima disso. E há 15 anos entrou um cliente para mim, era um militar, inclusive, todo certinho, linhas de pensamentos mais rígidas, né? E até pegou a gente espantado. Não estou contente com o meu contador, eu quero mudar, estou trabalhando perto de vocês.
Só que é a seguinte situação, vocês têm que me ajudar na parte dos pagamentos, porque eu não tenho tempo, eu viajo muito, faço consultorias, que ele já não era mais atuante. E ele ficou, mas como assim? Tá bom, vamos fazer. Não queria, e a gente acabou fazendo, ajudar ele em alguns aspectos financeiros, principalmente a questão de impostos, pagamento de prolabore e tudo isso. E funcionou naturalmente. Com o passar do tempo, eu acabei adquirindo outros clientes que também tinham essa dificuldade. Então, a gente acabou... Não, você quer ajuda nisso? Como eu venho de uma área menos técnica contábil, mais na linha de consultoria, de ficar revisando, de auditoria, eu acabo tendo um enfoque diferente na QSM no escritório. E aí a gente acabou desenvolvendo isso de uma forma natural, nem chamava de BPO ainda. Os clientes que eu tenho hoje, eles nem conhecem como BPO, conhecem lá que a contabilidade acaba fazendo tudo. E hoje a tendência é começar a fazer essa divisão do que o que é contabilidade, o que é o BPO, até onde eu posso fazer, e acho que é um processo de aprimoramento cultural que vem evoluindo ao longo dos anos, né? Naturalmente, vira-se uma outra receita, vira-se um outro negócio, vira-se alguns complementos, que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com aspectos legais e confiança, tudo em cima disso. Então, foi surgindo de uma forma natural, não foi nem algo que eu forcei ou acabei procurando. Perfeito. E, Vagnão, por que você acha que o contador ele deve fazer o BPO financeiro? Cara, na verdade, Mauricião, até o Luiz comentou aí sobre o americano, né? É que, na verdade, o contador americano não tem que entregar o SPED, né? É verdade. Meio social. Na verdade, cara, o BPO... mais tempo, né? Na verdade, o BPO tudo é BPO, né? É que a gente convencionou, né? Que o BPO é contábil, agora tem o BPO financeiro, mas na verdade tudo é a terceirização, né? Então no passado, como o Luiz comentou, já tinha lá o birô, né? Os birôs de serviço. Até a TOTUS, que era microsiga no começo, ela começou com um birô de serviço, lá na Moca, inclusive. Ali na terra do Mauricião, onde era Continental Discos. E na verdade, o que eu vejo na questão do BPO financeiro, eu vejo como uma grande oportunidade, na verdade, né? Porque a gente vê muito contador reclamar do cliente, né? O cliente gasta muito, ele não se organiza, ele não gerencia o seu fluxo de caixa. Se a gente estender um pouco mais também, ele não tem nem a questão estratégica, né? Mas para você ter estratégia, você tem que ter os números. Então eu vejo como uma puta oportunidade, cara, de vocês abrirem o portfólio, né, oferecer mais serviço, você faz o cliente economizar, tanto com sistemas, porque você tem aí plataformas na nuvem, como a OMI, por exemplo, né, onde ele economiza muito mais. Você integra a gestão financeira com a contabilidade. Eu acho que você faz com que ele economize, porque por mais enxuto que ele esteja, até no nosso e-book tem um simulador financeiro que mostra isso. Que é quanto que o cliente economizaria se o contador fizesse a gestão financeira. Então, na verdade, Mauricião e todos, né? Eu, que sou da área de tecnologia e da área de serviço, e falo muito com o contador, eu vejo como uma baita oportunidade de você ganhar dinheiro, aumentar o seu portfólio, ser mais competitivo, organizar o seu cliente e ajudar o seu cliente a focar no negócio dele, que é focar no core business dele e fazer com que você faça isso, né? Então, eu acho que basicamente são esses 5 principais motivos aí. E além, lógico, do contador, em teoria, ele vai conseguir fazer um trabalho melhor, né? Um trabalho mais escalável. Guardar as devidas proporções, só para finalizar, guardar as devidas proporções é como o contador faz a folha hoje, né? Que é um BPO. Então, sim, você tem um funcionário corresponde a 50 empresas, ao ponto que uma empresa teria que ter 2, 3 funcionários para fazer a sua própria folha. Então, eu acho que a relação é mais ou menos a mesma. Porque assim, hoje o departamento financeiro dentro dos escritórios contábeis é um passivo, né? Você tem uma despesa ali dentro do escritório. Se você conseguir transformar isso num ativo, da mesma forma como você citou agora, o departamento pessoal, porque dentro do escritório contábil, você faz a folha de pagamento do próprio escritório e vende esse serviço para os clientes. Então, talvez
transformar isso de passivo em ativo, né? É. E Edinaldo e Luiz, hoje, quanto que representa de faturamento, né, a parte de BPO financeiro em relação à contabilidade? Quantos por cento aproximadamente? É 50-50? Já chegou nessa proporção ou ainda não? Isso, não. Da nossa parte, como a gente criou uma outra empresa, o faturamento, a gente começou em junho do ano passado e a gente está com bastante cautela em fazer beta testes. Então, a gente pegou um beta pequeno, um cliente muito pequeno, chamou de BPO Smart. Pegamos um outro beta teste para um... Aliás, começamos com a própria companhia, né? Em junho, a gente começou o BPO da Attentive, a própria Eniriu, que é um BPO financeiro, um outro CNPJ, tem seu site, tudo. Começamos tombando a Attentive usando o software Omni. A gente usava o domínio, a gente usava aquele domínio honorários, entendeu? Muito, muito complicado. A gente então migrou para o Omni e para migrar para o Omni a gente aprendeu. E a Attentive é grande, não é um BPO fácil. É um BPO complexo, é um BPO personalizado. Aí a gente começou por um BPO personalizado, que é o próprio Grupo Attentive, para ver como é que funcionava e tentamos padronizar ao máximo e dizendo muito legal a nossa experiência. Por quê? A gente provocando a própria Attentive, que é o sócio lá, o Moreira, que se ele não me ajudasse, eu ia aumentar a mensalidade, porque eu faturo contra a Attentive. A Niriu, o BPO financeiro, emite nota contra a Attentive, porque nós nunca gostamos de confusão patrimonial entre as empresas. E também faturo para outra empresa, mesmo que eu pague a bitributação, só para não fazer aporte de capital. Porque eu sou sócio, nós somos sócios com 33% nas 3 empresas. Até a gente ver o que vai fazer depois. O meu sonho de consumo era acabar o Simples Nacional e eu montar uma holding da minha empresa, onde cada sócio tinha uma participação. Tomara a Deus que eu quero o Simples Nacional, vai todo mundo para o lucro real e eu quero criar uma holding, onde eu dou para o meu sócio minoritário, que é um garoto jovem, brilhante, e eu não posso dar um percentual. Eu daria para ele, toma aí, cara, 40% dessa empresa, 60% é meu, eu sou sempre você o majoritário, mas dentro da holding. Esse é o sonho. Mas então faturo, e aí a gente está hoje muito aquém, o BPO hoje fatura muito pouco. Nós temos hoje 10 clientes, sendo 2 do próprio grupo, 8 externos, mas a gente, pessoal, como a gente tem uma empresa consolidada, nós não temos pressa por enquanto. A gente está montando um time e criando uma mentalidade de que quando a minha funcionária, por exemplo, os funcionários que eu tenho lá, eles estão sendo treinados para criar um processo que qualquer funcionário novo que entre não tenha dificuldade de pegar. Porque, senão, eu vou bloquear o comercial a trazer cliente para mim. Eu saio fazendo campanha, trago vários clientes, como é que você faz o setup? Como é que você põe um cliente em pé? A gente está preparando um motor de implantar, por exemplo, 10 clientes no mês. E a gente está estudando isso com bastante carinho, com bastante cuidado. E aí sim, quando a gente entrar, é só multiplicar o número de pessoas e é tudo muito padronizado, a parte operacional do BPO. Por isso que a gente só tem 10 clientes até hoje. E outra coisa que a Niriu nasceu com o propósito de ter fã. Não queremos cliente, porque tudo que eu sofri como contador, a Niriu é o nosso laboratório. Tudo que eu não podia inovar na contabilidade, a gente está usando a Niriu como teste. Então, a Niriu nasceu, por exemplo, nas nuvens. Eu nunca tive servidor. Quando houve a pandemia, a gente pegou os notebooks, todo mundo com notebooks. Um PBX é aquele nas nuvens, tiramos da tomada, minha funcionária levou para casa dela o PBX, atende lá, os telefones estão nos ramais, então a Niriu nasceu home office 100%, e a Niriu não volta para a base. A Niriu ela vai ser 100% officeless por enquanto, até a gente entender quando e aí, se a gente tiver que se encontrar, eu vou alugar nós vamos alugar um coworking. A Niriu não volta mais para o prédio. Perfeito.
E você, Luiz, qual é o percentual de faturamento na sua empresa em relação à contabilidade? Então, atualmente, em relação à contabilidade, ela representa mais ou menos 5% do meu faturamento mensal, tá? Isso números de hoje aí. Eu não tenho uma outra empresa, embora eu estou redesenhando o processo, como eu falei, acho que faz parte da questão evolutiva, e aí a gente está redesenhando, provavelmente vai partir para uma outra empresa, por algumas outras questões que eu acho que a gente vai comentar mais para frente, mas hoje é como se fosse uma unidade de negócio dentro da QSM, tá? E hoje representa mais ou menos 5% do meu faturamento, é só nessa questão financeira. Não tenho 10 clientes, eu tenho um pouco menos, mas eu falo que é um ticket médio melhor, um ticket médio mais qualificado. Então, enquanto às vezes a gente está brigando na contabilidade por algumas situações, a gente consegue, às vezes, tirar a dor de cabeça do cliente, e às vezes não é só a questão da redução de custo. Então, o ticket médio é um pouco maior. Já tive em situações do passado que me representava cerca de 10% do faturamento, mas como toda onda, às vezes sobe e desce, cliente fecha, teve cliente que encerrou, então é algo volátil. Mas hoje ele representa mais ou menos cerca de 5% do faturamento, e eu vou te dizer que é praticamente a custo zero, porque eu não precisei fazer grandes investimentos, seja físico, seja tecnológico, nesse momento, para dar essa continuidade. Então, é uns 5% que me representa uma lucratividade mais alta do que se eu tivesse que montar toda uma estrutura. Então, depende de qual momento que você está e acho qual momento que você consegue desenvolver isso. O Maurício, eu queria aproveitar o gancho. O nosso também está em 5%, tá, Maurício? Também está em 5%. Mas o Luiz tocou num assunto bem legal. A gente criou um outro CNPJ, mas eu peguei e roubei o financeiro da Tente. Por isso que eu tive que terceirizar. Ou seja, eu tinha 2 funcionários na Tente, hoje eu faço a Tente mais 8 clientes com o mesmo custo. Todos os 8 clientes é marginal. Por quê? Porque na Tente eu faço conferência de faturamento com a prefeitura, eu sou personalizado, eu fazia tudo que o meu financeiro fazia, porque eu era o diretor financeiro, eu era o dono da equipe financeira, eu simplesmente peguei os 2 funcionários, transferi para Niriu, e hoje a gente trabalha com mais 8 clientes com os mesmos 2 funcionários, graças à automação do homem, desses softwares fantásticos que a gente tem, e graças a gente ter nascido, gente, uma outra dúvida incrível é se muita gente questionava, né? Gente, eu uso o G Suite ou eu uso o Microsoft 365? A gente estudou com profundidade, eu amo o G Suite, eu amo o Google, mas a gente entendeu que o Microsoft estava mais próximo da LGPD, da Lei Geral, e em março a gente já está conversando, tem muita coisa legal na Microsoft, só para saber que Office 365 mudou o nome, tá? Agora chama-se pacote Microsoft 365, tem lá o Standard, o básico, e tem lá o avançado, tá bom? A gente está ainda com o Standard, mas a gente vai ter que comprar o Office, que integra a segurança da informação do arquivo, que até março a gente quer implantar. Perfeito. Maravilha. Vagnão, você tem muitos clientes lá na OMI que estão implantando ou que já implementaram o BPO financeiro e qual é o resultado que eles estão apresentando? Cara, temos sim, Maurício. Inclusive, sabe que toda empresa que vende software, vende qualquer coisa, a gente tem as metas, né? Eu até me surpreendo com a nossa projeção de venda de BPO este ano, que era assim, tipo 300% do que a gente tinha projetado, né? Então, o que a gente vê aí, assim, muitos contadores aderindo, né? Aderindo ao BPO. Eu acho que uma coisa muito legal na questão do BPO financeiro, além da questão de você aumentar a sua receita e tal, é você ter a possibilidade de se tornar um consultor estratégico da empresa. Porque assim, se você já tem os números dele, você já tem o financeiro, tem contas a pagar, tem o contas a receber, tem lá toda a controladoria, inadimplência, você já consegue se posicionar também como um consultor estratégico, né? Que é o que eu coloquei aqui, eu coloquei até respondendo aqui a pergunta do Djalma, né? É não só você ser uma operação financeira,
de pagar os títulos, receber, mas sentar com o cliente e conversar com ele sobre fluxo de caixa, sobre inadimplência, sobre oportunidade de receitas. Então, você se colocar num patamar um pouquinho acima do contador, mais acima da área financeira e sim de um CFO. Imagine quanto que o empreendedor pagaria num gerente financeiro. Muitas vezes ele nem tem porte nem tamanho para isso. Então, você ser um CFO as a service pode representar uma grande diferença no trabalho do empreendedor. Imagina que você cobre aí, por exemplo, quem faz muito isso, pessoal, uma referência no mercado é o Pedro Roriz. Não sei se vocês conhecem ele aí, né? O Pedro Roriz é o cara que gravou o nosso curso da Omni Academy. A Omni Academy tá lá gratuito para todo mundo. Lá nós temos o curso do BPO financeiro. E o Pedro fala, cara, eu quero fazer BPO financeiro e meu ticket médio é 5 mil, 6 mil reais por mês. Tá? Então a gente vê um grande número e principalmente esse aumento no ticket médio, né? Mas ele definitivamente ele se posiciona como um gestor da empresa. Então ele senta com o cliente e analisa fluxo de caixa, indicadores no geral. Então é muito mais do que fazer o pagamento e o recebimento, né? Eles fazem exatamente um pouco da estratégia também. Inclusive, Maurição, só esticando um pouquinho também, pessoal, eu vi bastante gente aqui na sala, né? Uns eu conheço, outros não. Nós lançamos agora, dentro da OMI, uma plataforma chamada Simbiose, OMI Simbiose. É só se cadastrar lá, né? simbiose.omi. E é uma ferramenta para você fazer o diagnóstico da empresa. É uma ferramenta gratuita. Você faz análise interna, externa, tipo concorrentes, análise de SWOT, gratuita. E o BPO, ele pode ser a saída para isso. É você chegar à conclusão com o cliente de que a gestão financeira dele está ruim, está deficitária, e mais que isso, no diagnóstico ele pode apresentar outros sintomas. Sintomas na área comercial, na área de marketing. Então, convido vocês também, pessoal, a acessar a Simbiose. Simbiose porque é o nome, né? Simbiose é a junção de dois organismos de espécies diferentes, né? Que é o contador e o empreendedor. E que um não vive sem o outro, né? Então, ali, o BPO pode ser um diagnóstico interessante para o empreendedor, não só como um custo, né? Mais um custo para vocês, mas sim como um baita diferencial, desde que vocês se coloquem como o estrategista dele. Eu vou colocar aqui no link, aqui no chat o link, depois vocês podem acessar, é gratuito, tá bom? E toda feira, 14 horas, nós fazemos uma sessão. Cada dia a gente analisa um aspecto do diagnóstico. E tem tudo a ver com o BPO também, tá? Por isso que eu estou comentando isso. Tá. O Gildo, ele está perguntando aqui, qual o critério que vocês utilizam para valorizar um serviço de BPO a um novo cliente? Volume, complexidade, dificuldades, etc. Se o cliente novo, se o interessado novo cliente ao BPO já for cliente do escritório de contabilidade, tem um diferencial de valor dos honorários? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Boa. Tem que tomar cuidado com... Vou responder pela segunda. Tomar cuidado quando o cliente já é cliente da contabilidade e por isso que a gente optou por um CNPJ separado. Você dá um desconto exagerado porque a margem está na contabilidade. Não que seja errado você criar o BPO como departamento. Eu acho que não vamos entrar nesse mérito, nem quero entrar nesse mérito nesse momento aqui. O que eu acho é assim, a gente tem uma oportunidade de aumentar nossa receita que já caiu em relação à pressão de uma Contabilizei da vida, etc. E a gente está correndo atrás. Eu não sou daqueles que choram e reclamam pela Contabilizei, porque eu acho que a Contabilizei é um outro tipo de cliente. Mas a gente já teve que automatizar e melhorar nossa eficiência. Aí o BPO aparece como uma oportunidade e eu entrego um baita desconto porque a contabilidade vai diminuir o custo dela lá. Ok, é um modelo de negócio. Lá na Atente, sim, venda casada é muito legal, vai ter lá um desconto de 5%, talvez 10%,
porque eu também, como BPO, acabo me beneficiando, porque eu tenho assessoria das minhas equipes de contábil, também ajudando a treinar a minha menina do financeiro, por exemplo, sobre retenções. Porque um BPO tem que entender muito de retenção. Né? Você tem que fazer. E aí eu tenho um suporte total da minha equipe fiscal, que dá um suporte e me ajuda, porque quando o cliente é do grupo, a gente tem uma parceria enorme lá para atender o meu BPO, tem o treinamento fiscal que necessita para não cometer um erro lá no BPO. E a gente tem uma diretriz, né? O BPO, quando o cliente, a contabilidade é da Attentive e ele é meu cliente no BPO, a meta é 0 problema para contabilidade. A minha equipe tem uma meta que é 0 erro lá para contabilidade. Claro que a gente não é um desejo, não vai conseguir 0 erros, mas é porque o meu BPO ele é treinado com uma visão contábil. Embora, se o cliente faz lá, por exemplo, ele pega um valor, ele paga um cartão da pessoa, compra no cartão da empresa uma coisa da pessoa física dele. BPO não vai se meter nisso, não vai se queimar o filme lá com o cliente. BPO vai jogar exatamente como distribuição. Eu já estou antenado, se ele pagou, eu não vou jogar em despesa. Eu já tenho a categoria, e deixo a contabilidade brigar com o cliente na parte contábil. Porque você está falando aí de um lucro real, você está falando de uma coisa mais complicada, o BPO não pode. E aí que é outra vantagem, né, de você ter o BPO isolado, que é não ficar perturbando o cliente com essas coisas, mas deixar o contador brigar com isso aí. Essa é a segunda pergunta, né? Agora, a primeira pergunta é como precifica o BPO? Como precifica um BPO? A gente tem, sim, um questionário por volumes, muito básico, porque, na verdade, é aquilo que nós falamos, a gente quer ser o CFO do cara. Então, o valor do faturamento tem um peso enorme na precificação. Se o cara tem um movimento pequeno, mas ele tem clientes grandes, o faturamento dele é acima de 100 mil por mês, por exemplo, não independe da quantidade de movimento. O preço vai ter um preço X lá para aplicar nele, até porque a outra dica que eu dou, o legal de você ser BPO financeiro ou outro CNPJ, é que eu pago um seguro menor do que o contador. Eu pago um seguro de responsabilidade civil administrativo e não financeiro. Tanto é que no contrato do meu BPO, eu deixo claro que eu não tenho nenhuma responsabilidade fiscal que é do contador dele, que é a minha empresa. Mas se eu tiver um cliente que o contador não é a minha empresa, eu já coloquei o problema lá para o contador dele. Eu faço BPO eu vou fazer BPO de outro contador que queira. Mas o meu contrato diz claramente, eu não faço configuração do fiscal, da nota fiscal, da emissão. O BPO fatura o que está programado. E quem programa? O fiscal da Attentive. Aí eu tenho um seguro lá na Attentive. Então, o BPO tem um RC próprio, e então o ticket médio, o valor da precificação, o valor do faturamento do cliente é fundamental na precificação, e não só o volume. Quem quiser fazer por volume, né? Viu, pessoal? Até para complementar aí o que o Edinaldo está comentando, o Pedro Roriz, que é um especialista, quando alguém pergunta para ele preço de BPO por volume, cara, ele quer morrer com isso, cara. Então, é verdade. Volume, isso não é volumetria. Isso aí é porte. Isso é porte, isso é risco. Outra coisa importante também é o compliance, tá? O Edinaldo comentou, é outro business. Você tem um funcionário que está cuidando do financeiro do seu cliente. E o amigo dele, ou o primo, ou o cara do vizinho está fazendo a contabilidade. E existe um problema ali o cara fez um pagamento errado, por exemplo. Então, assim, pessoal, é muito importante esse compliance, tá? A contabilidade é uma coisa, o financeiro é outra coisa. O financeiro é online, ele é a gestão financeira, ele é a gestão do negócio. A contabilidade é o reporte, né? O reporte para o fisco, você fechar o balanço. Mas tem que definitivamente ter um compliance, tá? Jamais mesmo a pessoa fazer as duas coisas, porque você pode ter um risco gigante. Até o Ricardo perguntou aqui sobre riscos, tá? Cuidados, esse é um deles, tá? Como o Edinaldo comentou, são negócios diferentes. Se tiver um CNPJ separado, é até melhor. No caso do Luiz, ele comentou que é uma área, né? Ok. Mas se for uma outra empresa, é até mais seguro.
Porque É uma outra área. Agora, essa questão do desconto, assim, vou ser direto para vocês. Normalmente, eu trabalho com a margem de 5% de desconto, tá? Agora, eu tenho uma estratégia parecida com o que eu tenho na parte contábil. Às vezes vem um grupo querendo uma proposta de contabilidade. Ah, mas você está levando 4 empresas, não dá para dar um desconto? Eu retorno para ele e falo, tá bom, qual declaração que eu posso não entregar para a Receita Federal? Ele falou, o cara é legal, me deu 4 clientes, não vai entregar a ECD esse mês, tá bom? A ECD ano que vem, a ICF. O trabalho em si, ele acaba sendo operacional. Óbvio que a gente tem que ter uma margem comercialmente falando de trabalhar, tá? E aí eu devolvo a pergunta, acho que para cada um pensar que é o seguinte, primeiro, qual o seu custo hora? Muitas vezes a gente conversa com os colegas e a gente tem uma dificuldade de ter o custo hora, porque a gente fala em custo variável, custo fixo, que eu não vou entrar em critérios aqui, o que é o quê, o que sobe, o que não sobe, tudo isso. Mas quanto tempo eu vou gastar naquele cliente? Ah, eu precifiquei esse cara, eu acho que R$500 por mês está bom. Mas por que R$500 por mês está bom? Porque eu tenho um custo hora de, sei lá, R$50 e vou gastar 2 horas com ele por mês. Deu 100, 500, tirou imposto, me sobrou 350, 400, 250, depende da margem de cada um. Se tornou um negócio lucrativo, por que não atender? Qual o risco desse cara? Algumas perguntas eu acho que tem que ser avaliadas, eu falo muito em matriz de risco, tá? Tudo bem, esse cara emitiu uma nota, mas eu sempre falo, o que é mais arriscado? Eu pegar uma nota de 1 milhão ou pegar 100 notas de 10 mil e dar 1 milhão no final? Onde que eu tenho mais chance de erro? Onde que eu tenho mais risco? O cara faz o mesmo tipo de serviço, mas ele contrata vários prestadores de serviço. São prestadores de serviço de São Paulo, prestadores de outros municípios, eu tenho que fazer aquela querida nota de tomador, que nós, contadores, sabemos muito bem disso, e às vezes o trabalho e consequência que dá. O cara do financeiro não sabe disso. Retenção de impostos. Então, essas coisas, eu acho que você tem que parametrizar, fazer uma planilha, criar esses fatores de risco para estar otimizando isso, tá? Então, eu acho que isso acaba tendo uma importância enquanto você vai fazer, porque naturalmente um cara que tem 100 notas a R$100.000, você vai ter um trabalho X, quanto às vezes o cara que só tem uma nota de 1 milhão. Então, acho que isso tudo tem que ser pensado. Viu, pessoal? Em cima disso que o Luiz está comentando, né? Se eu fosse definir uma frase, uma palavra para o BPO financeiro, eu colocaria, e é isso que vocês têm que buscar, eficiência operacional. Se você não tiver eficiência operacional, você não tem... Então, a questão não é quanto você dá de desconto ou quanto você negocia. É o quão eficiente você é. Por exemplo, imagine que você não tem um sistema integrado, que você não tem... Por exemplo, vou dar o caso do OMI. O OMI ele faz lá, por exemplo, a busca do XML na Cefaz e faz a busca dos títulos das concessionárias. Esse é um bom exemplo de eficiência operacional. Ou seja, você conseguir automatizar o seu negócio, é você conseguir mitigar o seu risco, tendo uma boa margem, que é quanto menos você digitar, quanto menos você correr risco de fazer alguma coisa errada, é pior. Então, o que você tem que buscar definitivamente é a eficiência. Ontem mesmo eu falei com um contador, ele não, porque o valor do homem é caro, é barato, porque um cliente e tal. Eu falei, cara, assim, ó, estou começando o BPO, estou colocando um cliente. Falei, cara, se você vai colocar o BPO para um cliente, é que nem você ter um restaurante que serve um prato de comida. Lógico que vai ser, qualquer preço é caro, porque você não tem eficiência operacional. O que você tem que ter é o máximo lógico, dentro do mercado que você atua, de grandes empresas, de pequeno, como é que você se posiciona para você saber qual é o seu preço médio e qual é o que você entrega, né? Quanto custa para você. Mas o que a gente tem que buscar é eficiência, tá? Que é atender o máximo de clientes com o máximo de tecnologia possível. Porque aí você tem que fazer conta, né? Porque o Luiz comentou. Você tem que fazer suas contas. O que é mais caro para uma empresa? Ter um funcionário que custa, vamos colocar aí um valor baixo, tá? Um funcionário que custa 4 mil. Ou você cobrar 2.500 no BPO. Aí você falou, 2.500 é caro ou barato? Pode ser barato, né? Se ele gastava 4, pode ser barato. Sem contar os custos indiretos. Então, gente, faz conta, faz uma planilha, quanto que você gastaria para fazer em casa e quanto que você gasta comigo. E para vocês, busquem a eficiência operacional. Tá? Esse que é o diferencial. É escala, é ganhar com escala. Eu tenho uma apresentação. Quem quiser, depois eu mando uma apresentação que chama Como Escalar o BPO Financeiro.
Tem várias dicas lá na minha apresentação. E todas essas apresentações, Wagner, deixem aqui o cadastro, né? Que depois nós do Conferir nós mandamos aí o material que o Edinaldo queira disponibilizar, o Luiz queira disponibilizar e o Wagner queira disponibilizar. Nós chegamos a 122 web espectadores agora, né? Aqui tanto no YouTube quanto aqui no Zoom. Quero agradecer aí a todos vocês, né? E vão mandando perguntas, porque a gente vai respondendo as dúvidas e eu acho que fica um pouco mais interativo. Legal. Na verdade, é demonstrar, né, a experiência que o Edinaldo teve, que o Luiz teve e que o Wagner enxerga também nas empresas contábeis e trazer para a realidade, tá? Então, vamos lá. O Gildo pergunta uma outra questão bem interessante. Ele fala assim, e o cliente que está com dificuldade financeira, como é que você faz esse trabalho de BPO financeiro, né? Quando o cara não tem fluxo de caixa para pagar. Quer responder primeiro, Luiz? Eu vou deixar o Luiz responder primeiro, mas eu tenho uma resposta boa para isso. Então, fluxo de caixa, primeiro, eu acho que assim, independente de você começar o BPO financeiro, você está com um problema de fluxo de caixa financeiro, talvez ele não precise do BPO no primeiro momento. Tem que ter um trabalho meio de consultoria, de análise do que está acontecendo com essa dificuldade financeira para identificar. Qual que é a dificuldade financeira? A gente está careca de saber, eu não tanto. Não, eu estou. Né? A gente está careca de saber que aquela famosa confusão patrimonial. Tá? Então, isso é um problema sério. Muitas vezes a empresa dá lucro, mas o cara quer ter um porte de vida que não corresponde às retiradas dele, mistura tudo. Então, primeiro é segregar essa situação, entendeu? Outras situações que acontecem, o cara vende lá para 90 dias, está uma inadimplência alta e tem que pagar o fornecedor com 30. Então, às vezes, antes de às vezes, entrar com o BPO, realmente um trabalho de consultoria, identificar qual o problema, o que ele está sentindo. Esses dias eu vi até uma outra live de alguns colegas que eles bateram muito no dono da empresa, que ainda tem aquele negocinho de agulha e fica lá colocando contas a pagar e contas a receber, ele paga tudo com atraso. Aí você pergunta para ele, nem a planilha Excel ele tem, quanto mais um sistema que gere fluxo de caixa que consiga alimentar. Então, às vezes, é entender um pouco do processo cultural, por que dessa dificuldade financeira. E aí você começa a ver onde que estão os vazamentos, né, de onde está escorrendo isso. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, o cara realmente está com uma dificuldade financeira. Tá bom, eu já tive situações no sentido, cara, eu te ajudo com essa situação financeira. Obviamente, eu não posso te cobrar 1.000, que seria meu preço médio, eu não posso te cobrar 500. Eu posso te ajudar por 3 meses, e aí eu acho que não é só uma questão profissional, no sentido de ter lucratividade, mas é uma questão de tentar desenvolver um bom serviço também, ajudar os outros. Eu posso te ajudar por 2, 3 meses a um custo mais baixo para você fazer algumas coisas e eventualmente estar migrando. Olha, eu faço uma vez por semana, eu vou na tua empresa, dou uma geral nos números, nos relatórios, te dou sugestões que você mesmo executa, ou às vezes você já tem pessoa executando, ou às vezes você enxerga lá redundâncias e situações que estão gerando custo. Eu acho que às vezes é por aí. Obviamente que temos empresas, temos fins lucrativos, acho que ninguém aqui abriu uma associação disso ainda, não é uma filantropia, mas cabe às vezes aquela história de você oferecer algumas coisas a um custo reduzido, desde que também não fique no negativo, porque senão a gente vai fazer trabalho social, que é muito importante, e algumas ONGs, algumas associações estão aí às vezes precisando disso, mas é uma forma de você ajudar o cara para depois você conseguir ganhar o cliente por um longo período. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí. Eu concordo totalmente com o Luiz. Eu só aproveito o gancho do Wagner, porque eu fiz o curso do professor Roriz, né, antes de começar o nosso BPO. E aí ele usa o diagnóstico. No diagnóstico, se ele verificar se a geração de caixa está negativa, eu não recomendo fazer o BPO. Não recomendo. Por quê? Eu vou fazer o borderô, a minha equipe vai fazer o borderô. Aí eu, por exemplo, o nosso BPO é totalmente padronizado. Eu não faço BPO personalizado, eu não quero. Mas aí é uma questão de escala e de negócio. O nosso modelo de negócio, a gente só faz borderô semanal, uma vez por semana. Então eu preparo tudo, eu envio o borderô para o cara na quarta-feira e ele vai pagar na sexta. Então ele tem quinta
para aprovar no banco, ele tem sexta, e se até o meio-dia de sexta-feira eu vi que ele não aprovou, a gente tem um software que viu que ele não aprovou, não entrou no borderô que eu mandei pelo esse software. A gente vai e liga para ele, ó, você não aprovou o borderô ainda. Se o cara está sem dinheiro, eu tenho que perguntar para ele o que ele vai pagar naquele dia. Não é bom para o BPO, não é bom. Eu não posso ficar perguntando para ele o que eu coloco. Por quê? O software como o OMIE, você já fez toda a provisão de pagamentos até o final do ano. Está tudo lá. Porque o grande segredo do BPO padronizado, compliance resolvido, é você usar o OMIE como agenda. Como é que era o meu BPO antes do OMIE? Eu tinha um Excel, a minha menina do Contas a Pagar, com toda a relação de fornecedor, que dia que vencia. Com o OMIE, não. Eu classifiquei eu tenho todos os fornecedores recorrentes. Até eu ponho lá 24 vezes para frente, a gente coloca. E à medida que vai mudando o valor durante o mês, se houver um ajuste, a gente ajusta e replica para frente. Moral da história, o borderô é de quarta-feira, a minha equipe entra no OMIE, puxa o borderô da próxima semana. Se acabar uma energia elétrica, se der um pane, você sempre tem o borderô adiantado. E a gente sempre manda com 48 horas de antecedência para o cliente. Então, não recomendo pegar um cliente com negativo. Agora, olha que legal. Nós somos um escritório de contabilidade que nós temos 300 clientes. O BPO tem 10. Gente, potencialmente eu tenho 290 clientes que não estão ainda na minha mão. Então, a contabilidade, ela vai passando para mim cases de clientes que estão com problemas ou clientes que estão chegando no ponto maduro de a gente poder ajudar o cara. E se o cara é um cliente da contabilidade que me paga uma margem legal, que a gente também tem o cliente, a margem de cada cliente na Tently, eu dou essa consultoria financeira de graça. Se o cliente na contabilidade tem uma boa margem, eu faço de graça porque é um investimento para mim nesse momento. Eu vou fazer o diagnóstico de graça, porque ele já está me pagando pela margem da contabilidade, é um diferencial da nossa empresa. Eu acho que o legal do BPO, ele pode ser CNPJ separado ou não, mas ele tem que ser o diferencial da contabilidade, ou seja, nós temos essa expertise aqui dentro, e hoje mesmo de manhã me ligou um cliente da Atente, que não é meu BPO, querendo saber sobre o Pronamp, desesperado lá para usar o Pronamp, e eu dei toda a assessoria para ele do Pronamp. Deixa eu só complementar, desculpa. Eu acho que aí vai uma provocação para os colegas também. Às vezes no BPO comentou-se de não pegar com fluxo negativo, né? Mas na contabilidade muitas vezes a gente aceita o cliente que está negativo, está com prejuízo, empréstimo de sócio e outros valores. Por que para a contabilidade pode e por que para o BPO não? Talvez pela dinâmica, talvez pelo risco, talvez por uma série de situações. E aí vai um outro problema. Ele está com caixa negativo, mas às vezes, talvez, em vez de cobrar 1.000, eu tenho que cobrar 3.000 desse cara, que vai me dar uma margem maior, mas também um trabalho maior. Então, e aí? O que os demais colegas vão pensar em cima disso? Cada situação é uma situação. O Pedro realmente ele diz isso, ele fala do diagnóstico, o Pedro ele faz o diagnóstico pós-proposta aceita, não pré-proposta, né? O Pedro vem de um diagnóstico muito legal, cara. O Pedro, ele parcela o diagnóstico, vai trabalhando 4 meses, ele faz o diagnóstico, vende um produto chamado diagnóstico, entrega um relatório, um book muito bonito. É isso aí. E vende mensal uma parcela de consultoria. Lá no 4º mês, ele fala, agora você está preparado, vamos tomar com o BPO. Né, Wagner? É isso aí. É o que eu falei, pessoal. O diagnóstico é o que o Edinaldo comentou. O diagnóstico é que nem médico, né? Não dá para você dar o remédio se você não sabe qual é o problema do paciente que ele tem. Tem que fazer a cirurgia antes, né? Você faz a cirurgia e depois você vai ver o que ele tem. Então tá errado, tá, gente? Primeiro o diagnóstico. E agora, como eu comentei, né? Agora com o simbiose é legal. Porque o simbiose não olha só o financeiro, ele olha o todo. O problema do financeiro, ele pode ser reflexo de outro problema. O problema do cara é vendas, é gestão comercial, enfim, é qualquer problema, tá? Marketing. Mas o diagnóstico é fundamental. E como o Edinaldo comentou, cara, o Pedro Roriz, ele vende o diagnóstico. Ele pode até investir, né? Ele pega um puta cliente, tem um puta mercado, um produto legal, um mercado bacana, um puta potencial.
cara, ele fala assim, ó, eu te dou o diagnóstico para você fechar comigo. Agora, se o cara quer um diagnóstico para ele entender a empresa dele, cara, ele cobra. Ele vende caro. E não cobra barato, hein? Ele vende caro. Mas o Ele faz Luiz, um o Luiz puta colocou trabalho. mas o Luiz colocou um ponto legal aí. A pergunta do Luiz é muito boa. Por que na contabilidade eu aceito um cara que está com geração de caixa negativa? Olha, sinceramente, o meu sonho é não aceitar. É fazer diagnóstico, ajudar o cara e não aceitar. Porque a gente está, inclusive, implantando o Serasa lá na empresa. Eu, como BPO, a gente pegou um cliente muito grande agora e a gente rejeitou. Rejeitou por causa de estar com parcelamento, devendo muito imposto e tinha Serasa no cartório muito grande. Era tentador, no passado a gente acabava entrando nessa, mas a gente tem um propósito lá na Atente, que é o seguinte, não estressar uma equipe fera que a gente montou. Nós não podemos perder colaborador por causa de cliente muito enrolado. Essa é a minha posição. Tá, bom, vamos dar sequência aqui, porque tem bastante assunto para a gente tratar, tá? O Ricardo Gomes, ele perguntou o seguinte, gostaria de uma sugestão para o Wagner. Quais os cuidados devem ser tomados na apresentação da proposta de BPO financeiro ao cliente? Caramba. Quem que perguntou? O Ricardo Gomes. Ah, legal. Então, Ricardo, na verdade, cara, é assim, é que a gente comentou no começo, né? A primeira coisa, cara, é saber com quem que você está se lidando, né? Então, assim, cara, sendo bem objetivo, é fazer um diagnóstico, entender a empresa, conhecer a empresa, saber como é que está o passivo dela, como é que está aí o patrimônio. Acho que até a própria questão do, não vou dizer o caráter, né? Mas assim, com quem que você está se relacionando, né? Porque, cara, você está lidando com informações financeiras da empresa, né? Até o Pedro coloca uma coisa, olha só que interessante, olha só, vou dar um exemplo, tá? O Pedro foi se meter a fazer cobrança. Então, o cliente, ele fazia o BPO para o cliente. Então, por exemplo, eu sou o contador, eu faço o BPO do Maurício. E aí o Edinaldo não pagou o Maurício. Aí eu cobrei o Edinaldo. O Maurício me ligou, cara. Falou, porra, Vagnão, você está cobrando meu cliente? Então, olha só que BO que você tem. Então, o Pedro, por exemplo, ele falou, cara, não faço cobrança, eu faço baixa. Eu faço o pagamento, eu apresento o fluxo de caixa, eu dou os aconselhamentos para o meu cliente, mas eu não faço cobrança. Por quê, cara? Ele teve um desconforto com o próprio cliente dele. Então, eu acho que o primeiro cuidado aí é isso, né? Com quem que você está se lidando? Qual é o cliente? Segunda coisa, compliance interno. Que é aquilo que eu já comentei, né? Você está lidando com pagamentos de um cara. Imagina que tem um fraude, na sua equipe tem um fraude. E pior, a contabilidade acobertou porque teve um erro de pagamento. Então, cara, o compliance é muito importante. Eu acho que esses dois pontos aí, para a gente ser bem... não ficar também... né? E a terceira coisa é a escala. Você tem que ter escala. Se você não tem escala, você trabalha muito e ganha pouco. É que nem você ter uma contabilidade de 5 clientes que você não cobra nada, né? Então, você não consegue ter essa escala. Então, como é que você escala com segurança? E aí que vai, né? Um SLA legal e uma eficiência operacional legal com tecnologia. É você automatizar ao máximo o seu escritório. Mas, cara, dois maiores cuidados, cara. É isso. Qual é o cliente e como que é o seu nível de compliance. Porque e também eu vejo que, por exemplo, a aprovação das contas, ela tem que ser feita por alguém da empresa, né? Claro. Pode ser feita por você ou pela sua equipe, exceto se você for procurador da empresa, né? Aí sim você tem procuração, dando amplos poderes e tudo mais, já está isso pré-definido. Porque senão você está correndo um risco muito grande. Imagina você ter o login e a senha do seu cliente para fazer qualquer operação bancária. E isso cai na sua equipe e acontece alguma coisa, né? Você tem que ter a chave do cofre, né? Exato. Então, cara, o nível de maturidade da relação, ele é... A contabilidade também tem isso, né? A folha também tem isso, porque você é responsável pelas entregas, pela obrigação acessória, pelo reporte para o fisco. Mas quando você lida com a informação financeira, ela é muito mais sensível, né? Então, tem que ser uma relação de confiança. Não dá ser o BPO do Edinaldo e o Edinaldo falar, não confio no Wagner. Cara, não dá. Ou o contrário. Pô, o cara é todo enrolado. Então, acho que é isso, tá? Eu acho que é o compliance entre as partes aí.
e ter eu acho que pessoal bem definido, tá? O que você faz e o que você não faz. Senão, cara, você vira tudo. Faz tudo. Direitinho, o que você faz? eu acho que a minha resposta é o SLA, viu, Ricardo, né? O Ricardo, é o SLA. Não existe. O nosso SLA é a quarta página do contrato. Ela é anexo, ela é página 1/4, o SLA. Bem claro, o que eu não faço. E, por exemplo, eu não faço cobrança. Não foi nem porque eu ouvi do Roriz, não, porque, só para ter uma ideia, eu não faço cobrança da Attentive Contabilidade, que é a minha empresa. Porque se eu perder um cliente, se o meu financeiro cobrar duro, olha que legal, gente. Quando a gente terceirizou, eu tomei o financeiro, terceirizei o BPO e falei, cobrança fica. A gente pegou a menina da recepção do prédio, que o Maurício conhece, ela faz a cobrança, foi treinada, e agora nós temos uma auxiliar comercial, SDR, que também dá uma força para ela, para cobrar o cliente mais complexo. O BPO, mesmo sendo eu dono da Attentive também, um dos sócios da Attentive, não aceitei a cobrança. Eu não faço a cobrança, eu só faço o relatório de PDD. Não faço a cobrança. A gente faz uma parceria, eu faço o relatório do PDD, mando para a Fátima, que é a nossa menina de cobrança, que é funcionária da Attentive, não é minha. Eu não faço cobrança. Por quê? Eu posso fazer uma ligação, cobrar de uma forma muito dura, e eu posso comprometer o cliente da própria Attentive Contabilidade, ou da outra contabilidade, ou do meu cliente. Então, a gente não faz cobrança. A gente faz relatório. A única cobrança que eu faço é a do homem, aquela automática, quando o cliente dá essa autorização de usar o robô. E até uma vez, o primeiro cliente meu de beta de BPO, ela queria que no e-mail de cobrança do robô, que eu fizesse uma cartinha lá bonitinha para o cliente, né, para cobrar, dentro do robô, né? Eu falei, e na época eram honorários. Meu primeiro BPO foi no honorários domínio, loucura. Foi um teste maluco. E ele tinha um jeito de mandar essa carta. Eu falei, não, você faz a carta e manda para mim. Eu pedi para ela escrever o texto. Eu não escrevi o texto. Porque se eu bolar o texto e o cliente dela não gostar. Então, essa é uma coisa. Eu não faço cobrança. E a outra do borderô, eu vou passar um pulo do gato muito legal que a gente aprendeu, que é o seguinte. Eu pego, na quarta-feira eu estou montando o borderô. Quando eu mando para o cliente, para ele aprovar o borderô, eu mando o relatório do OMIE e é obrigação dele, ao entrar no banco, conferir se os valores que ele está pagando estão no relatório do OMIE. Porque se meu colaborador inventar um título para ele receber, um primo dele receber, eu joguei a bucha no cliente para ele conferir o relatório que está dentro do OMI, que foi um documento que ele aprovou, um documento, uma nota fiscal que ele comprou, e aí vai lá, por exemplo, documento do OMI, fornecedor tal, 100 mil reais, por exemplo. Ele tem que entrar no Santander e ele vai aprovar, tem que bater com aquele relatório. Então, ele não pode aprovar no banco sem olhar aquele relatório. Isso também está no contrato. Tem uma cláusula no contrato que ele tem a obrigação de conferir o relatório do OMI com todos os pagamentos. Se ele me pagar alguma coisa que não está no relatório, é óbvio, eu vou dar uma justa causa no meu funcionário, porque tentou roubar, mas eu tento dividir esse risco com ele e vou ter meu seguro, tá bom? Mas não pode ser muito querer dar uma de herói, não. Não, eu pago qualquer multa sua que vai ter problema. Eu não entraria com essa vontade toda dizendo que eu pago qualquer multa de um financeiro, não. Deixa eu colocar algumas questões para vocês. A história do BPO, ela também vem para ajudar o empresário. E aí eu vi duas situações aqui que eu quero fazer um contraponto, tá? Primeiro, não se fazer uma cobrança, mas quando a gente usa a régua de cobrança automática que tem na OMI, aquilo pode ser caracterizado como uma cobrança administrativa que a gente está ajudando o cliente do ponto de vista administrativo. Simplesmente o boleto não, porque depende da linguagem. Olha, o boleto, não constatamos o pagamento. Existiu algum problema? Aquilo já pode ser uma cobrança administrativa que a gente ajuda nosso cliente. Não que a gente vai entrar com uma cobrança judicial, tudo isso, mas eu entendo que isso já é uma cobrança administrativa e de forma mais branda, tá? E uma coisa que o Maurício colocou, que é assim, a gente não realiza os pagamentos, e realmente a gente evita muito de fazer isso.
Mas com o avanço da tecnologia, você consegue limitar, olha, porque a gente tem uma segunda procuração, uma segunda chave nos bancos que limita. Ó, esse procurador só pode pagar até 5 mil, até 10 mil. Qual que é a capacidade desse cliente que, mesmo que eu cause um prejuízo de 5 mil reais, pagamento indevido, prejudica realmente a gravidade financeira desse cliente? Talvez para uns 5 mil, 10 mil seja muito, vai causar um grande transtorno e, logicamente, tem a nossa imagem manchada, mas para um cara que fatura 50 mil e eu puder pagar só 10 mil por dia, a representatividade é menor. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, a gente às vezes tem essa figura que a gente sabe que vários colegas estão fazendo, mas às vezes a necessidade do nosso cliente que está do outro lado da ponte não é dentro do pacotinho que a gente está vendendo. E aí, cabe muito entre fazer a escala do negócio e fazer todo mundo rodar na mesma linha, ou, às vezes, um trabalho mais ligado à consultoria, consequentemente, também acaba dando um ticket médio maior. Mas aí, Luiz, eu vou fazer um contraponto novamente, que é o seguinte, vamos dizer que você tem 10 clientes lá, né? E você tem um funcionário, obviamente, que cuida disso. E o seu funcionário, diariamente, ele pega, entra na conta e desvia R$500 todos os dias. Sim. São 5 mil reais por dia, vezes 22 dias úteis, isso dá 110 mil reais. Exatamente. Você, como empresário contábil, empresário de BPO, você que vai ser responsável por esses 110 mil, e não ele. Óbvio, ele vai ser mandado embora e tudo mais, mas você que tem que arcar com isso. Então, eu acho muito perigoso ter essa questão de ser um procurador, muitas vezes, ou ter a senha do cliente, porque pode ter muito problema. Né? Não, eu concordo totalmente com você, mas eu acho que são contrassensos que a gente tem que avaliar. De repente, o cara que tem pagamento todo dia um volume maior, talvez não seja interessante. O cara que tem um pagamento uma vez por semana, o borderô de quarta lá, que manda para o cara na sexta, que o Edinaldo comentou, meu risco é menor. E aí envolve aquela questão do preço, quanto cobrar. Essas questões eu acho que tem que ter lá naquele mapeamento inicial do risco, para saber se para esse cara eu cobro 1.000 ou se eu cobro 10 mil. Se ele é um cliente de BPO ou um cliente de não BPO. Eu acho que o ponto do Luiz, eu não sou assim totalmente contra o que o Luiz está falando, não, mas o contraponto que eu faço, Maurício, é uma decisão de modelo de negócio. Por exemplo, eu jamais teria uma empresa de transporte de valores, esses carros fortes que ficam com dinheiro, transportando dinheiro. Mas tem alguém maluco que tem aquele negócio, transportar dinheiro, que é um risco enorme. Mas o que eu quero dizer, modelo de negócio, é assim, você vai fazer a opção de ter um restaurante, você vai ser à la carte ou você vai ter um restaurante por quilo? Você vai vender uma pizza a R$100 cada uma porque tem um palmito verdadeiro, ou vai vender uma pizza a R$50 com pupunha? Eu acho que o Luiz está levantando um ponto, Luiz, muito pertinente. Aliás, eu conheço uma contadora fera que tem a senha de aprovação e o cliente é da Irlanda. Eu falo, filha, perfeito, cada um com o seu esquema. O cara não tinha outra solução. O cara realmente é de lá. Eu acho assim, nada pode ser, concordo com o Luiz, a tecnologia pode ajudar. Eu, por exemplo, o meu sonho é o DDA. Eu uso muito o DDA. Por exemplo, eu conheço um BPO que não usa DDA, tem medo do DDA. Então, se você tiver muito medo, cara, não faz BPO, não. Por quê? Eu conversei com um BPO maior que o meu, que não usa DDA, porque eu queria aprender com ele. Não aprendi, eu falei, mas eu quero essa porcaria. Porque, gente, o DDA do Itaú, do Santander, ele traz todos os boletos do CNPJ do meu cliente. Cara, o que meu funcionário tem que fazer? Verificar se aquele DDA está agendado no OMIE. Por isso que o agendamento é tudo. Inclusive, eu sou muito pequeno ainda, mas no futuro, por isso que eu falo que eu já estou preparando para escalar, a pessoa que implanta título no OMIE não pode ir para o banco pagar. O funcionário que implantar o título no OMIE tem a senha e o usuário do OMIE. No futuro, quando o meu negócio crescer e aumentar o meu risco, eu não vou deixar ele ter a senha do banco para implantar no banco. Eu vou ter uma equipe que cuida do agendamento do documento no OMIE e vou ter a outra que mexe com o banco. E aí eu começo a criar um certa desdobramento de tarefas, eliminando um pouco o risco, tá bom? Mas isso é só pensamento
Mas o DDA, ele é muito... embora o homem lançou recentemente a subida do pagamento para o banco, que eu não testei ainda, tá? Eu não testei ainda. Pode testar que está funcionando legal. Essa pandemia toda eu não testei, mas eu vou testar na Tentive. Nós estamos usando, tá, Edinaldo? É o meu sonho, inclusive. Que eu chamo de Pague Fácil. Se tivesse que dar um nome para esse negócio, é o Pague Fácil. Ele pega o documento que está no homem e exporta para o banco. Viu, pessoal? E um comentário também em cima do que o Luiz comentou aí sobre... Até eu vi o Newton comentando aqui, Newton Cunha, exatamente isso, tá? O SLA que define. Como a gente falou do medo, né? Não fazem a folha de pagamento? A folha é a mesma coisa, né? Você calcula a folha de salário do cara e manda pagar. O risco é o mesmo. É só ter o seu processo bem definido, o seu mercado definido, o seu serviço. É igual a folha de pagamento, igual ao fiscal. Vocês vão calcular. Contábil, tá junto. Contábil. O risco é o mesmo. É você saber onde está pisando, só isso. Temos várias perguntas aqui. Já está respondida aí a pergunta da Gestão Simples, que falou sobre o input e output dos dados, né? Então, um bom CLA, um bom processo resolve essa situação. Tem uma pergunta aqui, qual foi a maior dificuldade de se iniciar a implantação do BPO e quando sentiram que podiam oferecer a clientes? A dificuldade para mim é a equipe. Eu tinha muita experiência, né, Maurício? Com a experiência que eu tinha e com todo o suporte que OMI dá para a gente, você tem um software bom na mão. A questão era treinar o colaborador. Primeiro era fazer o homem ser funcionário na própria casa. Eu acho o seguinte, eu acho que para vender um produto, a melhor coisa que tem é você dizer para o cara que você usa. Se eu uso o sistema homem na minha empresa, eu vendo aquilo tranquilamente porque eu sei o que eu estou vendendo, sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas eu diria que a equipe... Aliás, estou chovendo uma olhada, né? A equipe contábil, a equipe fiscal, a equipe da Folha, sem time não dá. Então, não... E aí vem aquele detalhe. Eu assisti um outro curso muito legal de BPO, que o cara pegou um funcionário dele, por exemplo, do fiscal, ajudava lá na parte de nota fiscal do BPO. Se você tentar usar meio período um funcionário da contabilidade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que realmente criar um especialista, dar um curso para ele, fazer ele entender o que é um DDA. Você tem gente que não sabe nem o que é um DDA. Então, eu tive que dar um treinamento pesado. Usando a Tentive, eu tive que usar o DDA na Tentive. Eu tive que colocar toda essa linguagem. O que era um boleto registrado, né? Na época que a gente começou, não existia boleto registrado. E aí eu não podia usar o DDA, porque não subia para o DDA os boletos, não era obrigatório. Hoje, todo 100% do boleto é registrado, a gente usa o DDA. Eu diria que o desafio é, primeiro, padronizar, fazer o teste piloto, beta, se possível com a sua própria empresa, e padronizar o que deu, e eliminar o que deu errado no seu beta. E eu fiz um beta com a empresa e fiz um beta com um cliente muito amigo meu, tá? Que ele ia suportar as minhas cagadas. Então, pegamos um cliente muito chapa, muito legal, muito gente boa, testamos a Tentive e esse cara. E a gente foi consertando, aprendendo, montamos o padrão. O próprio contrato de BPO, o meu primeiro contrato era péssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ocorreu com a gente, da minha funcionária, colocar o plano de saúde, implantou o plano de saúde para minha cliente aprovar, e ela não aprovou o banco. Com isso, não pagou o plano de saúde. A gente não tinha um software como o homem. Eu estava lá no outro software que não tinha pagamento em atraso para me avisar. A minha menina deixou 3, 4 dias, 5 dias ali, sem cobrar ela o pagamento. Por que ela não pagou aquele título que estava no borderô? Moral da história. Funcionária dela do Rio de Janeiro, o filho dela machuca na escola, bate a cabeça e tem que fazer uma tomografia. O plano de saúde negou. Só para saber o que é o BPO. Por sorte, como eram só uma semana de atraso, entramos em contato com o suporte dela, o cara que vendeu o plano de saúde, que conseguiu fazer ela entrar lá para fazer a tomografia e, por sorte, não precisou ir para uma UTI. Então, por exemplo, no meu contrato de BPO,
tem uma cláusula que diz assim: se você não colocar conta de telefone em débito automático, conta de luz em débito automático, se cortar tua luz, tô fora. Eu não pago lucro 60 da sua empresa. Você sabe que lá no Homem, né, Edinaldo? Lá no Homem tem as concessionárias, né? Você, fornecedor, ele já faz a busca automática, né? Conta de luz, internet. Exato, É exato. outra coisa legal, você diminui um risco, né? Que é esquecer de pagar uma conta. Imagina você deixar de pagar um plano de saúde, cara. E olha só, eu pensava só na conta de luz e na conta de. Eu já vim com esse negócio da conta de luz, conta do celular. Imagina a conta do celular do dono da empresa. Nem pensei no plano de saúde, até porque eu não achava que existia um plano de saúde maluco que um atraso. Aliás, nem pode, né? Se você vai pela ANS. Ele não pode fazer isso, mas ele quer arrumar burocracia e a gente conseguiu ameaçar pelo ANS, entendeu? Mas olha, foi um susto danado, viu? O Vânio Contabilidade, ele pergunta: boa tarde, no caso de uma padaria, como fazem o processo de BPO financeiro? Alguém tem padaria aí? Cara, eu acho que padaria é igual, cara. Eu acho que eu não faço. Mas eu acho que eu não faço BPO de comércio com muitos itens, eu não faço. É porque você tem que pagadoria, recebimento e controladoria. Eu acho que a padaria a parte operacional Porque ela tem muito dinheiro, né? Deve girar muito dinheiro a padaria, né? Então é mais difícil o controle, né? Eu acho que a padaria se entra só na questão, acho que principal dos pagamentos, né? Contas a pagar, né? Contas a receber, você está no PDV, né? Contas a receber, a questão do PDV, cartão de crédito, dinheiro em caixa, que a gente sabe que existe muito. Eu acho que isso começa a fugir muito do que se propõe a fazer o BPO. Eu acho que o que alguns BPOs fazem aí com o comércio é fazer a conciliação do cartão. Talvez aí você possa criar um serviço de conciliação de cartão, que dá um trabalho danado, né? E você se especializa nisso. Inclusive, a OMI está buscando agora um parceiro, a gente está quase fechando um parceiro dentro para fazer conciliação de cartão também. Mas, mesmo assim, tem aplicações aí, de repente é uma boa oportunidade de você fazer, né? É trazer a conciliação para dentro de casa, no BPO, e fazer a pagadoria. Eu acho que é isso. Eu acho que o BPO ele tem que ter uma característica seguinte: o BPO ele é bem abrangente. O que você consegue atacar e qual a dor do teu cliente? Na padaria vai ser a pagadoria, talvez não o recebimento. Para outro cliente vai ser o recebimento e não o pagamento. A questão da cobrança. Então, qual a dor? Acho que tem que desvincular, assim, a gente está acostumado hoje a vender um pouquinho de completo, né? Contábil, fiscal e folha de pagamento. Aí alguns escritórios já há alguns anos não fazem mais folha de pagamento, é só contábil e fiscal. E o BPO a gente acaba, no primeiro momento, quando a gente fala, a gente imagina que é o pacote completo. E aí eu acho que a gente tem que começar a dividir o que é pagadoria, o que é a recebedoria, o que é a gestão financeira. Olha, está sobrando aqui R$100 mil todo dia na tua conta. Vamos fazer um bom investimento? Eu não sou assessor de investimentos, procura alguém. Então, acho que começar a fatiar esse negócio para poder tentar entender. O Ademar colocou aqui, no caso da padaria, acho que o honorário versus risco não fecha. O Ademar, eu não tenho a menor ideia do que você está falando, cara. Eu concordo com ele, Wagner, concordo com ele. Ele está dizendo o seguinte, que o risco... Eu sei, estou brincando. Tá bom, desculpa. O risco não compensa. Você vai cobrar dele um valor e mesmo assim o risco é muito grande. Eu acho assim, o software, assim, com todo respeito ao Wagner, os softwares não estão preparados para você pegar um comércio, um mini mercado, porque você está falando de maquininha. Por exemplo, o WhatsApp agora, a Cielo acabou de lançar pagamento pelo WhatsApp. Eu acho assim, eu acho que quem está começando e quem tiver, provavelmente o nosso público, Maurício, está começando o BPO, não entra por aí, né? Deixa a padaria para os BPOs mais antigos aí, mais poderosos com tecnologia. Sem tecnologia eu não aconselho. Comércio é complicado por conta da parte de PDV, etc. Exatamente. E a Kátia fez uma pergunta muito interessante aqui, olha. Boa tarde. Para quem está iniciando agora, poucos clientes, joga nas 11 por enquanto, o que poderia oferecer de BPO financeiro, já que não tenho equipe? Trabalho sozinha e tenho tempo ocioso? Eu acho que ela não tem tempo ocioso, né?
Mas ela tem contabilidade, Maurício? Ela é um Tem escritório de contabilidade? Pelo que eu entendi, iniciou agora, né, a contabilidade. Mas faz contabilidade, provavelmente, né? Sim, sim. A gente esqueceu de falar de um BPO aí, que eu chamo de BPO conciliação, né? Aquele BPO que você sobe num homem fit da vida aí, um homem... e você faz a conciliação bancária para a pessoa, mas não faz o contas a pagar e o contas a receber, só faz a conciliação e pode cobrar, ela pode começar por aí. Aliás, para quem tem interesse em começar um BPO interno na contabilidade, eu que sou a favor de criar um CNPJ, eu acho que o BPO conciliação, que é aquele para ajudar a contabilidade a organizar, de pegar o extrato automático, trazer do banco, conciliar todo dia bonitinho, eu acho que é um bom começo para começar o BPO conciliação. Apenas depois você vai conhecendo o cliente e vai oferecendo contas a pagar e contas a receber, para quem é pequeno. É Kátia, né? Kátia. Eu acho o seguinte... uma coisa que, até para contribuir com a Kátia, aí com a Kátia, assim, aí são duas coisas. Primeiro, você faz tudo direitinho, conforme deve ser, ou você começa assim, pega um cliente, faz de alguém que você confia, tem uma proximidade, começa a aprender. Então, assim, ou é muito profissional, né, como vocês colocaram aí também, ou tem uma coisa um pouco mais informal para você poder pegar o jeito, né? O que você não pode ficar brincando com coisa séria, né? Agora, se alguém, fazer o BPO de alguém aqui, o fato é, fazer de 2, você não tem escala. Então, cara, é que nem fazer contabilidade do vizinho, né? Ou você faz uma coisa profissional para várias pessoas e com segurança, não faz, ou começa assim, começa mais informal, né? Kátia, eu acho o seguinte, Kátia, uma vez eu ouvi uma frase que é bem antiga e eu gosto muito, que é o seguinte: quem tudo quer, nada tem. Então, vai com calma. Primeiro, pode começar com essa questão da conciliação. Vai começar a identificar dentro dos teus clientes, tá? As dificuldades deles. E aí, talvez, realmente, a conciliação é o que mais atinge a gente, principalmente contas a pagar e contas a receber. Então, de repente, você vai chegar um momento na tua carreira, e eu acho que foi assim com todo mundo, e eu confesso que eu vi muito, eu frequento muito o Sescom, e eu vi muito isso do Sescom também, você começa a ser menos operacional e mais gestor, você tem que começar a fazer essa linha. Vai ter um momento que você vai ter que tomar alguns cuidados. Talvez aquele tipo de cliente não me atenda mais, mas esse cara tem dificuldade no contas a pagar ou contas a receber, eu começo com a conciliação, propondo um ajuste financeiro, uma ajuda financeira. Se identifica que ele está pagando muito de boleto, a OMI tem um outro produto, por exemplo, que o boleto é bem interessante, o valor. A baixa é automática, ajuda muito na conciliação, que é praticamente automática. Não vou te dizer que é 100%, mas é 99,9%. Então, essas coisas você começa a identificar e você começa vendendo as migalhinhas para depois você chegar no processo como um todo. Então, muito cuidado de achar que você vai fazer tudo. Pelo que eu entendi, você não tem tempo ocioso. Então, você já está muito atarefada, você vai arrumar mais coisa, a chance de dar problema é grande. E aí você vai migrando aos poucos. Talvez hoje de 10 clientes, 20 clientes seja menor. Você reduzir o teu cliente, mas complementar com outro tipo de serviço e ter um bolo melhor, mas bem feito no final da história. Então, muito cuidado. Você ouve muita coisa, se empolga, mas ir dosando isso e sabendo usar. Antes da gente vender, às vezes, a consultoria, a gente tem que fazer a consultoria dentro de casa. Perfeito. Isso aí. Pessoal, nós temos agora 12 minutos para finalizar, né? Então, eu vou fazer 5 perguntas aqui e cada um de vocês sinta-se à vontade de responder uma pergunta. Vou pedir só para um responder, porque senão a gente vai avançar aí no tempo e não vai conseguir completar todas as perguntas que estão lá no nosso roteiro, tá bom? Liga o cronômetro. Pode deixar, tá marcado aqui. BPO financeiro é um departamento do escritório ou outra empresa com site e marca própria? O que vocês orientam? Quem responde? Vagnão. Vai, Vagnão, você levanta o dedo. Para mim, é outra empresa. Outra empresa. Outro negócio. Não é contabilidade. Como escalar este negócio? Como que você pode escalar o BPO? Eu quero responder essa. Não pegando cliente grande. Agora, é a posição radical, modelo de negócio mais uma vez. Quer escalar? Clientinho, redondinho,
Cara, é uma maravilha, gente. Eu tenho, ó, dos meus 10 clientes, eu recebi no NPS de 6 meses 8 notas 10. 8 notas 10. Porque é impressionante as ferramentas, como você atende o cliente. Um cliente deu nota 10 e a minha funcionária ainda ficou triste. Por quê? A justificativa dele, ela não gostou da justificativa e eu amei. Aí eu expliquei para ela. Sabe qual foi a justificativa dele? Simplificou a minha vida. Nota 10. Cara, é exatamente isso que nós estamos vendendo. Eu vendo simplicidade, eu vendo tempo. A gente sentiu a dor. Uma vez eu estava entrevistando a nossa segunda cliente, e aí no final a gente fez uma pergunta. Afinal de contas, por que você quer o BPO? Resposta da cliente: eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu só consigo fazer o contas a pagar da minha empresa de domingo. Eu não aguento mais deixar de ir no parque com meu filho, ou 9 da noite lá, quando o Fantástico já está me aborrecendo, eu lembro que eu tenho que fazer pagamento. Então, eu acho que simplicidade e cliente pequeno, você pode escalar e, cara, dá uma margem muito grande, é um negócio absurdo. Você pode, um funcionário, ele pode cuidar aí de 15 BPOs pequenos. Desculpa. Só para complementar aqui, viu, Mauricião? O que o Edinaldo comentou, que é o modelo de negócio seu. Mas, cara, eficiência operacional. Quer ver um exemplo? Tem contador que fala assim, eu faço o BPO com o sistema do cliente. Cara, essa é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa. Porque você tem que ter um funcionário para cada sistema, conhecer um monte de sistema. Tem sistema que é velho, instalado, dá pau. Cara, até o Flávio perguntou aqui de tirar foto no WhatsApp. Cara, nuvem, Flávio, nuvem, hospeda tudo nos documentos. O Homem, por exemplo, tem lá o Homem Drive, no título a pagar. Você pode anexar vários documentos lá dentro. Agora pode anexar até vários, né? Acabou de sair agora. Então, nada de zap, foto, é tudo na nuvem, cara, hospedado dentro do sistema. Agora, usando um sistema que você não escala, você não consegue fazer isso. Então, assim, uniformizar a sua plataforma. Perfeito, ótimo, excelente. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Então, tá muito bom esse bate-papo aqui, viu? E como vocês fizeram para montar o time do BPO? Não sei se vocês já responderam essa pergunta, mas acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto, até porque a audiência é rotativa. Bom, vamos lá. Sobrou para mim a última pergunta aí, talvez? Como que eu fiz para montar meu time, tá? Hoje a diretoria encabeça isso diretamente, justamente por causa do risco de mexer no dinheiro, a parte mais sensível do órgão humano e também do sócio, que é o bolso, o dinheiro que vai sair primeiro vai receber primeiro. Agora, a operacionalização disso, eu tentei identificar dentro da minha equipe, e com perfil um pouco mais contábil do que fiscal, quem começou já me ajudou com alguns serviços extras que às vezes apareciam na questão financeira e com quem me ajudava na questão contábil. E aí você começa a identificar que cada um tem uma característica. Então, eu vi quem tinha mais essa característica de financeiro do que contábil, que foi a pessoa que eu acabei puxando. E aí a gente começou a bater no financeiro. Olha, me ajuda no fluxo de caixa do escritório. Olha, me ajuda a alimentar isso aqui. A minha lição de casa lá, meu orçamento lá, quanto que foi, quanto que não foi. Por que eu paguei R$200 a mais desse cara? Ele conseguia me trazer algumas respostas que às vezes eu não tinha no dia a dia. Então, eu percebi que ele tinha uma predestinação, se eu posso falar isso, para essa área e fui traçando em cima disso. Já conversei com outras pessoas para montar a equipe e aí você tem perguntas direcionadas, você tenta ver o que o cara mais entende. Eu acho que tem que ser uma pessoa com um pouco mais de pensamento aberto, que a gente está falando sempre de uma coisa que vai se modernizar, tá? Ela tem que ter uma certa segurança em cima dessa linha e aí, conforme foi fazendo esses testes, as conversas, eu fui direcionando para a equipe. Não é pegar a famosa menina do financeiro, que todo mundo tem a menina do financeiro na empresa, ou a menina da recepção, que você que hoje é recepcionista, acho que quase não existe mais, e você resolve dar uma promoção e coloca lá no departamento de RH ou coloca no financeiro. A pessoa tem que perceber o que ela quer. Aquela clássica pergunta de entrevista, né? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Se a pessoa fala que quer ser artista, amor, não vou te contratar para financeiro, desculpa. Você vai perder tempo aqui e a gente também. Então, procura o seu caminho. Não, eu gosto de números, gosto de finanças, percentuais, essas análises, enfim. E, querendo ou não, ainda tem muito documento, ainda tem muita análise.
E aí, em cima disso, você começa a traçar um perfil que você realmente quer. Em cima disso, e claro, eu acho que você sempre tem que ter uma equipe mista. Você compara muito com o barco. Todo mundo tem que estar remando no mesmo sentido, tem que estar na mesma direção. Não adianta um lado remar mais forte e o outro mais fraco, que vai começar a andar em ciclo. Então, acho que você tem que pensar nessa situação. E foi assim que eu comecei a montar a minha equipe. É pequenininha ainda, mas vai aumentar. Perfeito. E vocês acham que, por exemplo, você foca só no BPO, né, financeiro, no processo do BPO, ou vocês incrementam também com consultoria? Boa pergunta, boa pergunta. Maurício, se eu quero escalar, eu não posso fazer consultoria. Essa pergunta é a pergunta do 1 milhão. É uma pergunta que eu ainda tenho perdido noites para fazer o quê? Eu penso em fazer uma franquia do meu BPO. E eu quero que o consultor seja um franqueado que esteja lá em Ribeirão Preto, lá na Bahia, porque ele vai ter, então, o cliente, mas não tem o software e não tem a minha especialidade. Gente, estou falando aqui de uma coisa que eu estou de noite pensando como fazer. Mas a pergunta é muito boa. Consultoria não se escala, porque eu, Edinaldo, sou o consultor. Eu manjo muito, cara. Eu leio tudo quanto é coisa de banco. Quer conversar sobre banco? Pode falar comigo. Eu dava aula para o meu gerente do Itaú, só para vocês saberem. Então, o que acontece? Mas eu sou escalável? E eu quero fazer consultoria? Eu não quero mais fazer consultoria. Eu preciso treinar uma equipe. Então, eu acho que eu estou procurando, eu imaginei, para quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta, Maurício? Fui eu mesmo. Foi você mesmo? A pergunta é muito boa, Maurício. Sabe por quê? Eu acho que a minha ideia é procurar pessoas, pegar currículos que tenham, no mínimo, aquele CPA 20 lá, né? Ou seja, o cara que fez aquele 20, eu estou estudando a apostila, já baixei a apostila, e pelo menos um colaborador minha, só para fechar, a minha funcionária, eu contratei no mercado porque eu não tinha domínio do OMI. Os meus softwares, eu tenho outro software lá, e o OMI eu fui buscar no mercado porque a menina tinha implantado o OMI na empresa dela, então e ela só não era de escritório de contabilidade, era um financeiro, tinha uma prática boa de banco, eu contratei. Mas eu acho que o consultor é melhor a gente arrumar parceiro. Parceiros do BNI, por exemplo, que é um outro lugar legal. Eu acabei de entrar num BNI com o BPO financeiro, porque eu queria ter mesmo, gerar negócios de consultoria para essa galera e ser realmente o motor, esse cara especializado. Eu estou estudando Open Bank, eu gosto do assunto processo, inovação do BPO financeiro. Eu estou muito de olho nesse Open Bank. Perfeito. Fazer um comentário sobre isso. É que até eu comentei no início lá da pirâmide, né? Você tem lá contabilidade folha fiscal, no meio BPO financeiro e em cima consultoria. Então, de repente, você vai fazer a consultoria para menos empresas, para empresas maiores, mas é outro negócio, é outro profissional, é outro conhecimento. Então, eu acho que é uma puta oportunidade. Mas também você tem que se aventurar, não dá para você se aventurar, né? Você tem que fazer a coisa bem feita, porque como o Edinaldo comentou, é outro business. Mas eu acho que é uma excelente oportunidade, tá, Edinaldo? Sim. Você São oferecer a ramificações, consultoria para um cliente que vale a pena. Porque Eu acho que são ramificações. São ramificação de consultoria, ramificação de investimento, ramificação de várias situações. Aí começa a ramificar o BPO. Mas é outro business. Mas que vale a pena. Imagina, cara, eu tenho um puta cliente grande, um cara cheio de problemas, de gaps. Eu tenho todos os números dele, tenho todas as informações. Eu posso fazer uma consultoria e cobrar um valor. Cara, eu tive consultor na ProSoft que cobrou um diagnóstico de R$200 mil. E cobrava 600 pau um trabalho. Mas é um trabalho que gerava milhões para a empresa. Mas é outro negócio, tá? Realmente é outro negócio. Não é BPO. Consultoria é consultoria. É outra coisa. Perfeito. Eu vou abrir a palavra aqui para o José Carlos, que é meu sócio no Conferir. Ele é lá um contador lá de Jundiaí. Zé, quer falar alguma coisa? Tá mudo, Zé. Tá mudo. Zé, tá mudo. Zé, tá mudo. Tá sem som.
Foi agora? Agora foi. Agora sim. Agora você fechou, Zé. Agora você fechou. Fechou. É idade quando chega é fogo, viu? Foi agora? Agora vai. Tá bom. Parabenizar a todos. A live brilhante é uma coisa que eu quero implementar aqui no meu escritório. Eu estou fazendo imposto de renda e trabalhando aqui do ladinho, ouvindo vocês. É bastante motivador, muitas dicas interessantes. Quero investir aí na OMI, que eu comecei um tempo atrás, e aquela confusão toda de escritório a gente acaba parando um pouco. Mas agradecer e parabenizar. É motivador. Parabéns a todos aí. Muito obrigado aí, viu? Até mais. Bom, obrigado. Obrigado. Zé Carlos tem um grande escritório lá em Jundiaí, né? Ele é um dos sócios do Conferir, um dos cofundadores aí do Conferir, né? Ele é do Conselho de Administração do Conferir, que também é uma profissão, uma atividade muito interessante, eu acredito, para o contador, ser conselheiro de empresas, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Bom, chegamos ao final aí do nosso bate-papo, o final da nossa live. Eu vou abrir 1 minuto para cada um fazer uma consideração final, né? E semana que vem nós vamos estar aqui novamente para falar sobre ferramentas tecnológicas, né? Quais são as ferramentas tecnológicas que podem ajudar o contador? Já aproveito para convidar o meu amigo Wagner Xavier para participar nessa live. Também quero convidar o Everton, tá? Eu vou convidar o Everton da OMI e também outras pessoas, a Cristiane da G-Click, o Osmair da Sobit, enfim, só fera aí para poder participar aí dessa live na próxima semana, tá? Então, fiquem à vontade aí. Eu quero agradecer em nome do Conferir pela participação, por vocês terem doado esse tempo, né? O Edinaldo, Attentive, é nosso cliente. O Luiz também. O Luiz foi um dos primeiros clientes que nós tivemos, né? Então, agradeço aí pela participação. E o Wagner é um grande parceiro, né? De trabalho. A gente está sempre junto aí nas viagens, nos congressos, e enfim, né? E o cara ali atrás, ó, você pode ver, ele tem mais de 1000 discos ali. 1000? Então, fora o canal do YouTube, né? Fora o canal do YouTube. Então, assim, Amado Batista, né? Quem mais que tem aí? Aqui é rock and roll, cara. Aqui, ó. Então, tá bom. Fica por favor, as considerações finais. Bom, deixa eu começar então. Gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigado, Maurício, pelo convite. Obrigado aos colegas aí. Eu acho que a ideia de dar um contrassenso, de questionar algumas coisas, é para realmente provocar todo mundo. Eu acho que é um processo natural da evolução da contabilidade no Brasil. A gente vem passando por processos de evolução já há alguns aninhos, né? Saímos da gelatina, máquina de escrever, computador, online, digitalização, e agora acho que essa é mais uma área de atuação que a contabilidade consegue abraçar. Eu acho que mais do que pensar em riscos, também pensar em soluções para os nossos clientes que acabam agregando a gente. A gente discutindo aqui viu que tem outras ramificações que se confundem com BPO, e é importante que cada um consiga fazer sua divisão. Dar tempo ao tempo, crescer com vontade, crescer com segurança, tá? Alguns colegas aí colocaram e como fazer tudo se você não tem o tempo. Então, vá com calma, vá devagar, não se precipite, porque o tombo para se recuperar depois é pior, tá? Mas eu acho que agradecer, e a gente acaba colaborando com o amadurecimento dos bons profissionais contábeis no Brasil, que eu acho que a gente está precisando bastante disso, né? E obrigado a todos aí. Ok, obrigado. Edinaldo, quer falar? Vamos lá. Bom, também vou agradecer Maurício da Conferir. Eu, quando conheci a Conferir, fiquei muito impressionado. Acho um negócio fantástico esse produto. A gente faz mais de 300 impostos de renda lá na Attentive, e o meu irmão, eu não faço, eu tenho um irmão lá que cuida disso e eles gostam muito. A minha palavra final aqui, minha mensagem, não podia ser diferente. Pessoas que estão aí, talvez já que me conheçam, sabem que eu sou, na verdade, um gestor de pessoas. Seja no financeiro, na contabilidade, no DP. Eu fui 9 anos diretor do DP da Attentive.
E eu gosto de tirar o máximo dos colaboradores. E aí eu vou citar um livro que eu tinha comprado há uns anos atrás, estava aqui largado, e aí citaram esse livro, eu resolvi repassar, Empresas Feitas para Vencer. Talvez o melhor livro de negócios que o mundo já escreveu. Empresas Feitas para Vencer, e eu não tinha me tocado por uma coisa. Ele coloca algumas regras lá, ele estudou as empresas de sucesso dos Estados Unidos na Bolsa de Valores, todas as empresas que performaram mais do que o índice da Bolsa de Nova York, e essas empresas tinham algumas características em comum. Uma delas, que me chamou muita atenção, é que todo CEO das empresas que mais deram resultado tinha humildade como característica. Humildade de ouvir a sua equipe. E o que mais me chamou a atenção ainda, que eu estou já praticando, quando você quer começar um negócio, comece por quem? Depois o que fazer. O que ele quis dizer? Primeiro, escolha as pessoas certas para colocar no barco, que esse barco não tem, é infinito por onde ele vai chegar. Eu fico imaginando as caravelas quando saíram lá de Portugal, quem que estavam lá naquele barco para poder chegar em algum lugar. Então, primeiro põe as pessoas boas no barco e depois trate de colocá-las nos lugares certos e nunca pegue o seu melhor funcionário e ponha ele para resolver pepino. Dê a ele a oportunidade de criar a inovação e montar a empresa do futuro. Esse é o meu recado final. Legal, pessoal. Queria agradecer a todos aí também. Agradecer ao Maurício, Conferir, que é um parceirão nosso. Luiz, parceirão também, Edinaldo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não faço BPO porque eu não sou contador, né? Não tenho escritório, mas a gente lida com o negócio, né? Sou muito apaixonado pelo tema, contabilidade e software. E é isso, pessoal. Agradeço muito aí. Maurício, um convite da semana que vem já está aceito. E qualquer coisa, pessoal, o homem está à disposição de vocês aqui, porque realmente precisa de tecnologia, precisa de processo, precisa de parceria, né? Isso a gente tem aí para oferecer para vocês. Perfeito. E o Conferir também, né? Hã? E o Conferir também, temos uma parceria recente aí com o Banco Original, para o contador levar uma conta corrente para o seu cliente, né? Vai vir uma novidade bem bacana já na próxima semana, né? Para abertura de contas pessoa jurídica, com uma taxa assim fantástica e que o contador será remunerado por isso. Então, nós estamos finalizando aí a costura aí dessa parceria e vai ser bem legal. Então, se você quiser começar com o BPO, pode começar abrindo uma conta para o seu cliente, pode começar orientando ele, estudando mais sobre o assunto, né? Pesquise um pouco o que a Near4You faz, né, para os seus clientes através ali do site, o que a QSM faz para os seus clientes, o que o Pedro Roriz faz para os seus clientes. É importante fazer esse benchmark, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, tenham um ótimo final de tarde e até terça-feira da semana que vem. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.